É um passado ali com muito sofrimento. Sim. E de quem não conseguiu lidar com esse sofrimento, não teve muito suporte. E aí justifica esse ser mimado, as coisas têm que ser na hora que ele quer, a coisa fica meio bagunçada, mas de fato ele não parece fazer aquilo de propósito. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme que tava no top 10 da Netflix, que é o filme Tudo em Família. É um filme bem bobinho, assim, bem sessão da tarde, mas tem algumas coisas interessantes pra gente pensar, especialmente quando a gente fala sobre complexidade humana, sobre como a gente pode se esforçar um pouquinho pra tentar entender como que a outra pessoa tá se comportando e que nem sempre é pelo motivo mais óbvio que a gente vai fazer essa interpretação. E antes da gente começar a falar sobre o filme em si, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e ativar o sininho. E ver se você tá inscrito no canal. Ver se você tá inscrito no canal, porque a gente posta vídeo todo sábado e você não quer perder os nossos vídeos, porque eles estão ficando cada vez melhores e a gente tá escolhendo filmes muito bons. É isso. Agora sim, vamos lá. A gente vai começar falando da primeira personagem, que é a menina, que obviamente a gente esqueceu o nome, mas é a filha da Nicole Kidman, né? Sim. Quando ela descobre que a mãe tá namorando o ex-chefe dela, que depois volta a ser o chefe dela, ela fica muito aborrecida. E de primeira, a gente pode pensar assim, ela tá sendo mimada e ela só não quer que a mãe dela siga a vida. Até tem um pouco desse aspecto, né? Ao longo do filme a gente vai descobrindo que ela ainda tinha uma imagem muito forte do pai e achava que a mãe precisava manter essa imagem do pai, honrar essa imagem do pai. E aí no final do filme ela descobre algumas coisas sobre o pai que fazem ela questionar essa imagem. Mas para além desse comportamento, né, desse motivo dela não querer essa relação, fica claro também que ela tá preocupada com a mãe. Ela não quer que a mãe sofra. Por quê? Porque ela conhece o chefe dela. Ela trabalhou durante 2 anos com ele e sabia como ele tratava as pessoas, principalmente as mulheres. E aí ela achou que isso ia se repetir. Então, numa postura de proteção com a mãe, ela quer interromper essa relação. Então a gente tem um motivo mais egoísta, vamos dizer assim, e um motivo também de preocupação, que ela não conseguiu dosar muito bem, ela não conseguiu explicar muito bem, nem para a mãe, nem para o chefe, mas que estavam ali presentes, que a gente se faz esse esforço, a gente entende. Outro comportamento dela também bastante complexo é que ela acha que ela tá dando suporte pra amiga dela e ela não percebe que, na verdade, ela tá muito focada no sofrimento dela e não em ouvir a amiga. Então, existe uma dificuldade dela de compreender isso. E também existe uma dificuldade da amiga em verbalizar isso. Sim. A amiga chega a falar assim, eu não falei com você porque eu achei que você não ia conseguir lidar. Então, quando a gente tá numa relação de amizade, uma relação amorosa, a relação que for, é importante que, se a gente acha que o outro não está conseguindo fornecer aquilo que a gente precisa, que a gente fale sobre isso. Porque ao falar, né, então quando a amiga diz para ela, olha, eu não tô podendo contar com você, você não tá dando atenção para mim, você só tá falando dos seus problemas, ela vira a chavinha. E ela consegue mostrar pra amiga, ela consegue dar à amiga aquilo que a amiga precisa, o suporte que a amiga precisa. Então é bem interessante isso, a gente parar de sair desse lugar, de ter uma interpretação muito automática. A egoísmo, a mimada, e entender que pra pessoa talvez tenha uma outra explicação pra aquele comportamento. Sim. E ela tava muito preocupada com o futuro dela, com o futuro da mãe, né, com tudo que estava acontecendo. Então a gente entende que existe um contexto ali que explica o comportamento dela, não justifica. Sim, não tá explica. certo. Exatamente. Mas já dá pra gente entender o que estava acontecendo. Exato. E aí nesse núcleo a gente tem a relação das 3 mulheres de gerações diferentes, né? Tem a menina, tem a mãe e tem a avó. Eu só sei quem é a Nicole Kidman, então vou ter que diferenciar por vó, menina e Nicole Kidman. E a gente tem essa relação da menina tentando proteger a mãe, mas querendo que ela pare de se relacionar com o chefe. E a gente tem a mãe, por outro lado, querendo respeitar a menina e também querendo preservar a imagem do marido, do pai. E tem essa sogra, essa avó, que fica muito no lugar de
você é uma adulta, você ainda tem muita vida pela frente, você precisa aproveitar, você precisa sim se relacionar com outras pessoas e não ficar em casa, precisa voltar a trabalhar. E incentiva muito a Nora a fazer as coisas e voltar a viver de fato. E aí ela tem uma conversa com a neta falando justamente algo nesse sentido, né? Colocando ali um limite, mostrando pra ela, olha, mesmo que você não goste dessa relação, você precisa tentar, pelo menos, aceitar alguma coisa, porque a sua mãe está feliz. Você precisa ver a sua mãe como alguém além da sua mãe. Ela também é uma mulher com necessidades, com desejos, com vontades, que tá nova e quer viver a vida, né? E essa conversa é uma conversa muito legal, porque a gente sempre fala aqui de, coloca limites de uma maneira saudável. É isso, né? Ela é doce, ela é respeitosa com a menina, mas ao mesmo tempo ela é firme. Sim. Né? A menina tem que entender que aquilo ali precisa ser de um jeito diferente. Não é do seu jeito, né? Exato. Então é uma ótima conversa, assim, eu preciso de um modelo pra aprender a colocar limite de uma forma respeitosa. Essa cena é maravilhosa, ali mais ou menos pro meio do filme. Sim. Né, que a avó vai conversar com ela. Então, se você precisa de modelo, é um ótimo modelo de conversa. Exatamente. E aí, por fim, a gente tem o chefe, que é o Zac Efron, né? E aí a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, que ele é um chefe abusivo, mas ele não é um chefe malvado, manipulador, sabe? Ele é desconectado da realidade. Pelo menos é o que nos parece. E ele é muito sozinho, ele já é famoso há um bom tempo, né? Sim. E ele valoriza muito o dinheiro, a fama, a imagem dele. Então, ele fala que ele já não vai no mercado há anos, que ele não faz coisas que um ser humano comum faz. Ele vive realmente uma vida de celebridade, né? E isso tem sofrimento pra ele também, né? Sim. Ele não tem amigos, ele só tem ela, a assistente, que é a filha, né? E ele o tempo todo fala pra ela, eu vou mandar você embora, eu vou mandar você embora. E quando ela se estressa e ela fala, eu estou me demitindo, é aí que ele vê que, tipo, não, mas se você for, eu vou ficar sozinho. E aí ele vai na casa dela procurar, assim que ele conhece a mãe. E quando ele conhece a mãe dela, ela é a primeira pessoa que escuta ele realmente, que ele se sente confortável de se abrir, de falar sobre a vida. Ele fica interessado pelas coisas que ela tem a dizer, pelo que ela já viveu, pela história dela. E é a primeira vez que ele sente isso por alguém, porque é a primeira pessoa que não está com ele pela fama, de fato. Porque todas as outras mulheres que ele namorou, se relacionou e que ele deu fora, né, que ele maltratou, aparentemente, pelo que tá a entender no início do filme, estavam muito com ele por conta dele ser famoso e bonito, né, Sim. enfim. Então, relações muito superficiais, pelo que deu pra perceber. E com ela ele consegue se aprofundar. E dores também, né? Ele conta do passado dele. É um passado ali com muito sofrimento. Sim. E de quem não conseguiu lidar com esse sofrimento, não teve muito suporte. E aí justifica esse ser mimado, as coisas têm que ser na hora que ele quer, a coisa fica meio bagunçada, mas de fato ele não parece fazer aquilo de propósito, para pisar na outra pessoa, né? Sim. Então, de novo, um outro modelo de que a gente pode... Calma, nem sempre a primeira interpretação é a interpretação mais adequada sobre a forma como alguém está se comportando. Então, o que você achou das nossas impressões? Teve alguma coisa do filme que ficou faltando da gente falar? Às vezes a gente pode ter perdido alguma coisa. Manda aqui pra gente nos comentários ou então lá no Instagram. E não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, mandar para as pessoas que você acha que vão gostar, que já viram o filme. E a gente se vê na semana que vem. Até!